piloto que perseguiu o OVNI revela muito mais de sua história. 8 de outubro de 2019, Jess Chava publicou o artigo abaixo no site altair.com, relatando mais informações concedidas pelo comandante David Fravor, piloto da Marinha dos Estados Unidos, que ficou frente a frente com OVNIs em uma de suas missões. O piloto que perseguiu o OVNI revela muito mais de sua história. Ex-piloto militar dos Estados Unidos, David Fravor, testemunhou em primeiramente o OVNI fazendo manobras impossíveis. A essa altura, você já deve estar familiarizado com o comandante David Fravor, da Marinha dos Estados Unidos, reformado, como o piloto de caça que testemunhou o que ficou conhecido como o OVNI Tic Tac branco de 2004, levando a um dos vídeos notáveis divulgados pelo Pentágono nos últimos 2 anos. Recentemente, Fravor concedeu várias entrevistas a muitos veículos de notícias importantes, falando sobre sua experiência notável. Mas em 5 de outubro passado, ele apareceu no programa de Joe Rogan para uma discussão de quase 2 horas, a qual se transformou em um mergulho profundo e sério. Vou incorporar o vídeo completo da entrevista abaixo, mas primeiro eu queria cobrir alguns dos destaques. No entanto, todo o programa vale a pena, mesmo que você já esteja familiarizado com a história. O Fravor entra em muitos detalhes que não tínhamos ouvido antes. Também no programa estava o cineasta Jeremy Corbell, que lançou recentemente um filme sobre Bob Lazar. Ele desvia brevemente a conversa algumas vezes, falando sobre Lazar e algumas coisas do tipo alienígenas do passado, mas também acrescenta vários bons detalhes sobre as revelações recentes. Às vezes, quando as pessoas vão ao programa de Rogan, acaba sendo um desastre. Basta perguntar a Elon Musk ou Tom DeLonge. Joy tem uma maneira de arrastá-los para baixo de vários buracos de coelho ou levá-los a se envolver em travessuras que acabam sendo embaraçosas. Isso não aconteceu com a Fravor, que manteve um ar de profissionalismo todo o tempo. Bem, há uma possível exceção a que chegarei em um momento. Aqui estão alguns dos destaques. Um detalhe que ele revelou no início da entrevista ao descrever o encontro Tic Tac foi que sua aeronave Super Hornet F/A-18F não estava equipado com nenhum míssil vivo. Cargas simuladas foram instaladas, porque estavam programados para uma missão de treinamento. Presumivelmente, isso o deixaria com nada mais do que seu canhão rotativo de 20 mm se as coisas tivessem ficado tensas com a nave não identificada. Outro detalhe fascinante que ele incluiu foi que, durante vários encontros com os tic-tacs nas duas costas, os pilotos conseguiram determinar que os objetos estavam bloqueando ativamente seus sistemas de radar, impossibilitando travá-los em seus equipamentos de ataque. E estamos falando de um dos melhores e mais novos sistemas de radar do mundo. Isso é interessante porque pelo menos implica uma força inteligente e ativamente engajada que controla os tic-tacs. Se esses objetos são locais ou remotos, biológicos ou orientados por IA, não sabemos. Fravor também revelou que as investigações governamentais e militares sobre esses incidentes estão longe de terminar. Ele foi pessoalmente convocado para ir até Washington várias vezes este ano para reuniões privadas e confidenciais com altos funcionários do governo. Ele não estava autorizado a ser mais específico do que isso. Uma história potencialmente perturbadora que Fravor conta aos 49 minutos da entrevista, no caso de você querer pular adiante, diz respeito ao seu senso de humor e algumas palhaçadas que ele e os outros pilotos costumam fazer na ocasião. Essa história envolve basicamente fazer seus aviões parecerem um OVNI no céu noturno quando veem pessoas acampando em áreas remotas. Fravor: costumávamos voar muito com óculos de visão noturna nos Hornets. E com os óculos de visão noturna, você pôde ver uma fogueira a cerca de 80 km de distância. Costumávamos fazer isso, os locais bons eram lugares como o Centro Califórnia. Existem alguns campos de bombardeio e as pessoas vão acampar nas montanhas da superstição, então saíamos à noite voando de óculos. Você via uma fogueira e diria: ó, hora do OVNI. E então você faz o avião girar em torno de 600 nós. Em seguida, você puxa a energia de volta para a marcha lenta para que você não possa ser ouvido. Então você se aproxima do fogo e apaga as luzes, porque estamos em uma área restrita para que você pudesse fazer isso.
Há luzes acesas, você só pode ver se usa óculos de visão. Então os outros aviões podem nos ver, mas ninguém mais pode nos ver. Então você aponta para o local e, logo que chega à fogueira, coloca o avião na vertical e aciona os pós-combustores, acende-os, você conta até 3 e depois vai embora. Relatórios instantâneos de OVNIs. Infelizmente, Fravor pode ter acabado com metade dos relatórios de OVNIs feitos a MUFON por pessoas acampadas no sul da Califórnia ao longo dos anos. Ainda assim, não duvido nem um pouco da história. Eu conhecia muitos pilotos durante meus anos servindo em um porta-aviões e eles tendiam a ter um senso de humor doentio, como Fravor descreve. Enfim, esses foram alguns dos destaques que se destacaram para mim. Aqui está o vídeo. Como eu disse, é bastante longo, mas definitivamente vale a pena se você tiver algum interesse nesse assunto.